Há 11 anos atrás, eu me deparei com um grande estudo, uma grande pesquisa da ciência, neurociência, e eu acredito que talvez esse seja um grande achado, a maior descoberta sobre a ciência e a neurociência, sobre os problemas que o ser humano enfrenta. Por que o ser humano, nós, seres humanos adultos, sobretudo aqueles que passaram dos 40 anos, que têm mais problemas, casa, filho, trabalho, renda, saúde, futuro para cuidar, por que o ser humano tem tanta dificuldade de resolver problemas financeiros? Não só problemas financeiros, nós podemos também pensar em problemas de relacionamento, seja consigo mesmo, seja com pessoas, seja no seu trabalho, problema de saúde, mas principalmente problemas sobre dinheiro. Essa talvez tenha sido a maior descoberta da neurociência. Como que um ser humano pode fazer para resolver problemas financeiros de uma forma simples, prática, fácil e principalmente sem sofrimento. O que nós vamos falar aqui nesse vídeo hoje é, se você passou dos 40 anos e ainda vive com problemas financeiros, você precisa ficar até o final desse vídeo, porque nós vamos falar sobre os 3 passos práticos, pautado na ciência, uma síntese aplicável e replicável na vida real, que você vai poder resolver qualquer problema financeiro que você tenha na sua vida. Seja ele de pequena escala, um carnê da Casas Bahias. Eu nem sei se existe carnê da Casas Bahias ainda, mas se existe carnê da Casas Bahias, você vai poder resolver esse problema, até mesmo uma dívida de R$ 486 mil, que foi um caso de um médico que nós atendemos como cliente de pessoa física no nosso escritório de planejamento financeiro familiar. Então, papel e caneta na mão, porque nós vamos falar de uma coisa muito séria e profunda. E eu espero de verdade, se você está aqui comigo, coloca na velocidade 1.0, no máximo 1.25, papel e caneta na mão, porque nós vamos falar de um negócio sensacional, que isso há 11 anos atrás, embora eu não estava passando por problemas financeiros, mudou para sempre a forma de resolver problemas na vida. E para que esse conteúdo ele fique mais simples, para que ele ficasse mais simples de eu entregar aqui para você, eu separei em três partes. A primeira, eu vou contar uma história aqui de um cliente real, e eu já contei sobre essa história dele em um outro conteúdo. Nós vamos falar sobre a dinâmica do pensamento e como que isso acontece, o processo do cérebro diante de um problema financeiro, o que acontece, e principalmente, e depois o passo a passo para que você transforme isso. Combinado? Para que você resolva isso. Combinado? Então, sem mais delongas, vamos ao nosso conteúdo aqui de hoje. Você já ouviu aquele ditado que tudo que você foca, tudo que você dá a devida atenção, ele tende a crescer? Se você dá foco para o problema, esse problema parece que ele amplia. Se você dá foco na solução, parece que a solução ou as soluções vão aparecendo. Você já percebeu isso? Você já parou para prestar atenção nisso? Ou até mesmo já aconteceu isso com você? Diante de um problema, quando você coloca a sua atenção no problema e principalmente como você interpreta o problema, ele parece que ele tende a aumentar, 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 aumentar. E isso foi o que aconteceu com um cliente meu há mais ou menos 3 a 4 anos atrás. Ele foi um médico, ele veio de indicação de uma outra pessoa e quando nós sentamos para conversar, eu perguntei para ele, qual que é o seu problema? E ele falou, eu estou extremamente endividado. Eu falei, qual que é a sua dívida? Ele tinha falado que era R$ 256 mil. Depois, com o tempo, que nós começamos o projeto, que nós começamos a lapidar o plano dele, ele estava com quase 500 mil de dívida, dava 486 mil de dívida. Você pode se perguntar o porquê de uma dívida dessa, mas é muito complexo explicar isso. Mas dava empréstimo consignado, cartão, cheque especial, devia para familiar e parente. E aí, nessa história toda, quando eu sentei para conversar com ele, que é onde que a gente entra aqui na principal conteúdo de hoje, ele começou uma larmúria na mesa de café para mim. Eu falei, qual que é o seu problema? Eu estou devendo tanto. E ele começou a falar, porque eu sou desculpa a palavra, porque eu sou um fudido, porque eu sou imprestável. Eu só dei orgulho pro meu pai porque eu fiz medicina. Mas eu acho que eu não sou um bom pai, eu acho que eu não sou um bom filho, eu até acho que eu não sou um bom profissional. E aí, o que aconteceu? Automaticamente, a expressão facial dele, o corpo dele começou a se encolher, e parece que ele começou a se afundar em uma espiral psicológica negativa, e tudo aquilo que nós falamos parecia que aumentava o problema. Presta atenção aqui, tudo que acontecia naquela mesa parece que aumentava o problema. E eu falei, calma filho não chamo ele de filho, mas falei, calma querido,
Vamos lá. O que está acontecendo aqui agora é muito mais uma percepção sua sobre o problema do que o próprio problema. Quem disse que você é um mau pai? Quem disse que você é um filho ruim? Quem disse que você é um profissional ruim? E aqui a gente chega na principal causa do problema. Por que é tão difícil resolver problemas financeiros? De qualquer área, mas sobretudo dinheiro. Por que é tão difícil? Porque toda vez que você está diante de um problema, acontece um sistema do cérebro que chama SAR, Sistema Ativador Reticular. Toda vez que você está diante de uma situação que parece um perigo, o seu foco tende a aumentar. A sua atenção ela vai para o problema e o seu cérebro começa a dar interpretações para aquele problema. E quando esse foco aumenta, o SAR, que é como se fosse um filtro, ele começa a buscar artifícios e situações que reforçam que aquilo é um problema. Você começa a dar uma identidade para o problema. Então, esse cliente que estava com dívida, que estava com problema, qualquer coisa que aparecesse na frente dele, o cérebro busca esse mecanismo para reforçar aquilo que ele está interpretando que é ruim. E aí, se você interpreta aquilo que é ruim e o seu cérebro começa a buscar mecanismos, fatos e circunstâncias para reforçar que aquilo é real, o problema ele tende a se expandir na sua cabeça e você não consegue ter a concentração e a percepção para você conseguir enxergar a realidade. E a realidade, ela é só aquilo que é. Você olha o fato. A dívida na sua vida, ela é o fato. Só que a sua mente e o sistema ativador reticular conta como se fosse uma tragédia. Se nós pegássemos uma analogia, é mais ou menos o seguinte, tá? Você coloca uma câmera, pensa numa câmera fotográfica ou uma câmera que grava. Essas câmeras aí, essas câmeras que você vê, fotográfica aí. Você está mirando em uma árvore. Só que se você troca a lente, dependendo da lente, ela vai expandir aonde ela está mirando. Isso é o sistema ativador reticular, que ele vai fazer com que este problema, ele vai buscar circunstâncias, fatos para que este problema ele amplie. E aí a sua interpretação que você dá para isso faz com que a sua cabeça crie um problema 10 vezes maior e você não consegue reconhecer as oportunidades e as possíveis soluções que está ao seu redor. Porque você está interpretando de dentro uma situação que está fora. Isso é claro se não tem nenhum perigo iminente de morte, de ameaça. Então, se não tem nenhuma arma apontada para você, se não há nenhuma faca apontada para você, né, você não está em um perigo iminente de morte, você não está em um perigo iminente a alguma ameaça física para você. Só que este problema que nós temos como seres humanos, que é o pensamento e a interpretação sobre o fato e o sistema articulador reticular que amplia o problema na sua cabeça, faz com que você perca grandes oportunidades e não consiga enxergar grandes soluções. E aí, essa história que você se conta sobre este problema que aconteceu faz com que expanda e vai te puxando cada vez mais um nível para baixo. E aí eu já ouvi dizer, e um grande professor, eu não vou lembrar o nome dele, que o nível do problema, nível psicológico do problema, não é o mesmo nível da solução. Só que aqui nós temos um outro problema. É muito difícil você conseguir mudar isso. Porque nós, seres humanos, já temos esse problema. Esse problema está em nós, de ver e interpretar a situação. Contudo, nós temos uma boa notícia, que é possível mudar isso. É possível mudar isso. Com o que nós vamos entregar no passo 3. Então aqui nós estamos no passo 2, no pilar 2, que é a dinâmica do pensamento. Essa dinâmica que acontece dentro de nós diante de um problema. Chega uma dívida, chega um e-mail, você bate o carro, você é demitido do seu trabalho, você escuta qualquer coisa que você interprete como ofensa. E tudo isso dentro de você faz com que o barulho seja muito maior. Você está conseguindo compreender isso? Você está notando isso que nós estamos falando? Isso aqui, eu arrisco dizer que tem um potencial de mudar a sua vida para sempre se você levar isso a sério. Se você conseguir entender isso aqui e aplicar o que nós vamos falar já já no pilar 3,
Eu risco dizer que isso vai mudar para sempre a sua vida. E eu vou até mais fundo, hein? Você pode até ignorar isso aqui, mas depois de você ver isso que nós estamos explicando aqui, eu garanto que você nunca mais vai esquecer. E até mesmo no segundo plano na sua cabeça, toda vez que você estiver diante de um problema, isso vai ficar ruminando lá no fundo, como se fosse uma música de fundo, dizendo o que você precisa fazer e o que você não precisa fazer, mesmo que você ignore esse conteúdo que nós estamos entregando aqui. Então, esse problema, ele é possível mudar. De que forma? Do passo 3, nós vamos explicar aqui agora no pilar 3, só que existem outros dois mecanismos que ele pode te ajudar muito a mudar essa dinâmica, que é você pedir numa visão de fora, porque nós temos essa visão de dentro. E essa visão de dentro, essa interpretação que nós damos para o fato, é o fato. Eu bati o carro, esse é o fato. Qual que é a visão de dentro e a interpretação que eu estou dando para o fato? Isso envolve você a um nível emocional de baixa frequência, e essa baixa frequência você vai sentir isso externando no seu corpo, você vai estar sempre num tom de ameaça, você vai se sentir num tom de ameaça, e isso impede que você enxergue a solução e a resolução para aquele problema. Então, qual que é a primeira máxima que eu deixo aqui dentro do pilar 2? Duas formas de você resolver isso. É buscando uma orientação externa para te ajudar a resolver esse problema. Uma visão de fora ajuda muito a resolver uma visão de dentro. Porque quem está fora não está dentro de você e no estado emocional que você está diante de um problema. E essa pessoa que não está nessa frequência dentro deste problema, ela pode te trazer uma solução que você não está enxergando porque você está dentro e não está fora. Esse é o primeiro ponto. Se você está vivendo um problema financeiro, você pode buscar uma pessoa que tenha mais experiência que você para te ajudar a resolver esse problema. Seja um familiar, seja um amigo, seja um profissional, seja um planejador financeiro. Eu ou qualquer outra pessoa que você confie, que te ajude com uma visão de fora, pode te ajudar muito com esse problema. Um outro fator que pode te ajudar bastante é você buscar grupos de pessoas que falem da mesma situação para trazer uma opinião externa. Comunidades, grupos, comunidades e grupos são maravilhosos para te ajudar com essa visão de fora para dentro, e aí você consegue enxergar soluções. Então aqui a gente fecha essa dinâmica do pensamento. Algumas pessoas podem falar assim, cara, isso é enxergar o meio copo cheio e o meio copo vazio? É uma irmã dessa situação. Porque enxergar meio copo cheio e meio copo vazio, ele está mais voltado para a psicologia positiva. É o pensar bem ou pensar mal. Então a pessoa foca sempre em olhar o bem. Essa situação está mais ligada ao processo e à dinâmica realmente do pensamento do cérebro, que é uma camada mais difícil de se resolver. Agora, como que eu faço para mudar isso sozinho se você não tem uma pessoa que te ajude com isso, se você não está num grupo de pessoa? É fazendo os 3 passos que nós vamos entregar aqui agora. Quais são esses 3 passos que nós vamos entregar? Isso aqui é uma tese, tá? É um método que pega uma tese científica que é aplicada na vida real. Toda vez que eu estiver diante de um problema, eu só fazer 3 coisas. Fato, pausa, passo. Eu vou repetir, mas anota isso aí. Fato, pausa, passo. Recebeu e-mail de um processo, de uma ação judicial, bateu o carro, foi demitido, você caiu em uma fraude, você caiu em um golpe. Eu e minha esposa, nós caímos em um golpe há 4 anos atrás. Nós perdemos R$7.000. A minha esposa ficou que nem uma maluca. Eu peguei isso que eu estou te ensinando aqui agora e só disse para ela, qual é o fato? Nós perdemos R$7.000 na mão do criminoso. Foi uma ação de precatório que a minha esposa tinha. Minha esposa é enfermeira, ela trabalhava no HC aqui, e aí tinha uma ação como é que fala, cara? Eu esqueci, de periculosidade, e aí nós tínhamos aí um dinheiro para receber, e aí houve um ataque cibernético, um ataque terrorista lá no escritório de advocacia daqui de Ribeirão Preto, e aí saiu hackeando o WhatsApp de todos os advogados desse escritório, até então que cuidava dos processos, né? E hackeou o WhatsApp do advogado, que ela já vinha falando há muito tempo, e o advogado, suposto advogado,
mandou mensagem dizendo que a ação tinha saído. Até então a taxa dos 10% teria que pagar para ele, tal, mais umas despesas, e nós fizemos o Pix para a conta do criminoso, né, que até então ele dizia que era o contador. E minha esposa esperada, eu falei, qual é o fato? Nós perdemos 7 mil reais. Vamos morrer por causa disso? Vai nos fazer falta amanhã? Não. Ok, então o fato é, perdemos 7 mil reais. Esse é o fato. Agora, pausa. Eu cheguei para minha esposa e falei para ela, respira. Ela estava desesperada. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Respira. E aqui entra uma técnica. Você vai fazer 3 séries de respiração 4x4. Fato. Qual é o fato? Bati o carro, fui demitido, entrei numa dívida, tive que fazer um empréstimo, o empréstimo está me cobrando juros maior, o cartão está me ligando para me cobrar. Qual é o fato? Identifiquei o fato. Agora eu vou respirar 3 ciclos de respiração 4x4. Você inspira 4 segundos e expira 4 segundos. Essa técnica de respiração, ela regula o corpo, diminui o impacto emocional e oxigena o cérebro. E aí você dá o passo. O que eu posso fazer em relação a este problema? O que eu posso fazer em relação a este problema? Eu fui demitido. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, nossa, porque agora eu vou passar dificuldade, porque os meus filhos, a escola dos meus filhos, a parcela da casa, ai, porque a parcela do carro, ai, porque isso, porque aquilo, nossa, como as pessoas vão me ver, como minha família vai me ver, ai, meu Deus, a sociedade, agora eu sou um quebrado, agora eu sou um fudido, eu vou ter que trabalhar de Uber, eu vou ter que trabalhar vendendo coisa no semáforo, ai, meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Ai, minha vida acabou. Aí o sistema ativador reticular entra em ação e começa a buscar fatos, circunstâncias na vida real que vai te apontar ainda mais para esse problema, fazendo você só enxergar o problema. Fui demitido? Eu fui demitido. É um fato, aconteceu. Beleza. Pausa. Está tudo bem. Está tudo bem. Eu só fui demitido. O que eu posso fazer agora em relação a isso? Eu vou procurar um novo emprego? Eu vou reformular o meu currículo? Eu vou ligar para 10 pessoas que eu conheço e dizer que eu fui demitido e que eu estou disponível nesse mercado e saber se as pessoas conhecem um eixo daquilo que eu faço para que eu possa me reposicionar o máximo possível? Quanto de dinheiro eu tenho? Qual que é o acerto que eu tenho para pagar? Qual é o meu planejamento financeiro, se eu tenho ou se eu não tenho? Se eu não tenho, eu vou aproveitar esse momento agora de caos para resolver um problema financeiro na minha vida, para criar um planejamento financeiro na minha vida, e você entra em ação. Fato, pausa, passo. Isso, na minha visão, é uma das maiores descobertas, um dos maiores ensinamentos que existe da ciência e neurociência para a resolução de problemas. Foi assim que eu resolvi inúmeros problemas na minha vida, ajudei inúmeros clientes a resolver problemas financeiros em suas vidas. E se você pegar esse passo a passo, eu garanto para você, você vai se tornar uma outra pessoa diante de qualquer problema que apareça na sua vida. Qualquer problema. E aqui é importante dizer, tá? O problema não vai deixar de existir. Você pode treinar essa habilidade, você pode se tornar um expert nesses 3 passos em resolução de problema e mesmo assim, o problema não vai sumir da sua vida. Eu não estou aqui para trazer um papo coach, um papo motivacional, dizendo que você é imparável, de que você é uma estrela cadente, de que você agora é o rei da resolução de problemas, porque os problemas vão continuar acontecendo. Enquanto a gente estiver aqui nesse mundo, problemas vai ter. Só que a sua visão, a sua atitude, o seu interior diante de um problema, a forma como você age e não reage perante o problema é outra. Não tem jeito, você vai continuar no mar navegando. Você vai estar dentro do barco. Vai ter dias de sol, e vai ter dias de muita tempestade, em que o barco quase vai virar. Só que você agora está tranquilo, agora você tem a ferramenta certa, você sabe a forma que você vai segurar no leme, na âncora, e direcionar esse navio para atravessar essa tempestade. Conseguiu entender? Pegou essa chave aqui? Eu espero de verdade que esse conteúdo tenha ajudado. Ele veio de uma inspiração de outros casos que eu tive com o cliente. Eu falei, poxa, eu acho que aqui tá maduro para eu falar isso aqui, pessoal, no YouTube.
E eu espero de verdade que esse conteúdo tenha ajudado. Agora, o que eu vou te pedir, tá? Se esse conteúdo te ajudou, ou você conhece uma pessoa que tem mais de 40 anos, que vive com esse tipo de problema, a pessoa está sempre cheia de problema e sempre parece que aumentando o problema, pega esse vídeo e encaminha para ela, porque assim, além de você ter se ajudado, você ajuda um próximo e você ajuda essa mensagem a chegar para mais pessoas. Se por um acaso você chegou até aqui agora, você caiu de paraquedas nesse canal, se inscreva no canal, eu tive notificação porque esse aqui é o único canal da internet que fala sobre finanças pessoais, planejamento e comportamento humano para pessoas acima de 40 anos, tá? Então, eu vou ficando por aqui, desejo para você um ótimo domingo, que é a data que nós estamos postando esse vídeo, e beijo no coração de vocês, até a próxima, valeu, tchau!